Saudações, meus caros! Aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E então, neste último vídeo da nossa série sobre diodos, vamos finalmente explorar o Transient Voltage Suppressor, mais conhecido como diodo TVS. Vamos entender neste vídeo do que se trata este diodo, como ele funciona, suas aplicações e, principalmente, vamos vê-lo funcionando ao final deste vídeo. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo e finalmente você vai entender para que serve o TVS. Beleza? Vamos então fazer um combinado aqui, tá? Já deixa o like no vídeo, bem aqui no comecinho, e se por fim você não gostar do vídeo, aí no final você vai lá, tira o like, deixa até um dislike se você quiser, tá? Mas faz o seguinte, deixa o like aqui já no comecinho, beleza? E é claro, também se inscreva no canal, ative o sininho para que sempre você seja notificado quando novos vídeos forem lançados. E aproveita também para clicar no link que está aqui embaixo, onde você será levado para uma página contendo os cursos que eu disponibilizo aqui na web. Até o momento, eu tenho gravado o curso de STM32F411 e o de FreeRTOS. São cursos voltados para desenvolvedores, projetistas e engenheiros de sistemas embarcados. São cursos ali que a gente busca trazer uma visão profissional destes dispositivos, analisando a documentação, como funciona, e ao final de ambos os cursos, a gente desenvolve um projeto final a fim de concretizar o conhecimento que foi absorvido durante o curso. Isso para ambos os cursos, seja FreeRTOS ou de STM32, tá? Então, bom, vai lá, confere o link depois. Lembrando que tem um descontão especial para quem acessar os cursos através deste link. E bom, dito então, vamos começar! Vamos lá então, senhores, vamos falar por fim do diodo TVS, tá? Bom, desenhei o símbolo aqui, dois símbolos, né? Já eu explico por que a gente tem dois símbolos. E bom, vamos lá, para que serve então o diodo TVS, tá? O diodo TVS, ele é projetado para proteger componentes eletrônicos sensíveis de picos de tensão e transientes. Ele opera fazendo um clamping, tá? Ele cortando a tensão excessiva para um nível seguro, prevenindo danos a circuitos eletrônicos. Os diodos TVS, eles reagem de forma rápida, tá, a estes eventos transientes, fazendo deles essenciais para proteger estes eletrônicos sensíveis. Eles funcionam de uma forma muito similar ao diodo Zener, só que ele possui uma capacidade muito maior de dissipar uma corrente, uma tensão ali de surto, ali por um curto período de tempo, e também ele é validado para esse tipo de aplicação, tá? Sendo realizado testes a fim de obter estas características, além de geralmente possuir uma capacitância menor, ok? Porque esses diodos, eles podem ser aplicados tanto em linhas de alimentação, tá? Para evitar ali que um regulador ou até mesmo que um microcontrolador possa sofrer algum dano por um transiente na tensão de alimentação, ou também em linha de sinais, tá? Sinais de comunicação. Então, nestes casos, para comunicações de alta velocidade, é importante que a capacitância seja baixa. Enfim, entendendo então do que se trata um diodo de TVS, vamos tentar entender estes dois símbolos aqui, ok? Bom, estes dois símbolos, o que nós temos aqui, tá? Nós temos o que a gente chama, primeiramente, de um diodo TVS unidirecional. O unidirecional, ele atua fazendo clamping apenas em um sentido de tensão, né? Que seria a tensão reversa dele, né? A tensão reversa é que ele faz o clamping, tá? E quando ligado de forma direta, ele vai atuar como um diodo convencional. Enquanto que temos o diodo do tipo bidirecional, ok? Em que ele vai proteger transientes nos dois sentidos, seja um sentido acima da tensão de referência de GND ou abaixo da tensão de GND. Então, independente do lado que eu ligar, né, da polaridade, entre aspas, porque ele não tem uma polaridade, ele vai estar protegendo da mesma maneira, tá? Ele não vai atuar como um diodo comum quando reversamente polarizado. Na verdade, diretamente polarizado, né? Só que é importante de notar o seguinte, tá? Um detalhe aqui. Alguns diodos TVS bidirecionais que você for adquirir, você tem que ficar atento, tá? Pois ele pode proteger de uma tensão VA em um sentido e de uma tensão VB em outro sentido, tá? Então, ou seja, esse diodo tem uma tensão A e esse tem uma tensão B. Então, pode ser que você encontre diodos desse tipo. Então, é importante ficar atento, tá? Mas, em geral, esses diodos aqui, ambos têm a mesma tensão, tá? São diodos iguais, ligados em antissérie, ok? Bom, dando sequência aqui, então, nesse nosso estudo sobre o diodo TVS, vamos então enumerar as suas principais características que nós temos que ficar atentos no momento de realizar um projeto, tá? Porque é o seguinte,
Quando se trata de dispositivos de proteção, seja diodos TVS, varistores, centelhadores a gás, enfim, é importante que estes sejam corretamente dimensionados, tá? Incluindo fusíveis aí também. Pois caso você dimensione incorretamente uma proteção, ela vai atuar atrapalhando o seu circuito ou nem funcionando, tá? Por exemplo, se eu projetar um TVS para fazer o clamping de uma tensão muito mais alta, ele não vai proteger. Então, eu vou danificar meu microcontrolador e ele não vai oferecer nenhuma proteção a qual eu estava esperando. E caso ele seja subdimensionado, seja muito para baixo, principalmente na questão da tensão, ele pode atuar muito cedo e até mesmo quando não for necessário, degradando meu sinal e gerando mau funcionamentos, ok? Também tem a questão de potência, tá? Se eu tenho uma aplicação industrial e eu, por exemplo, vou lá e dimensiono um diodo TVS com a potência muito baixa, o que vai acontecer? Ele vai queimar e não vai proteger o meu circuito. Então vamos lá, eu vou enumerar aqui então os parâmetros-chave para a gente entender como que a gente dimensiona esses caras. Bom, temos aqui então os principais parâmetros que vamos analisar em um diodo TVS, que a gente costuma analisar. Lembrando que é o seguinte, pode haver outros parâmetros que sejam interessantes para você durante o projeto, e alguns desses parâmetros também podem não ser importantes, tá? Vocês já vão entender o porquê. Mas enfim, vamos lá começar pelo primeiro parâmetro. Bom, temos aqui então Reverse Standoff Voltage, conhecido também como tensão de trabalho, tá? Esta é a máxima tensão que pode ser aplicada no TVS sob operação normal, sob condição normal, sem que ele comece a conduzir. Este valor tem que ser maior ou igual que a tensão do meu circuito, tá? Então vamos lá, vou chamar de VSIG a tensão do meu circuito, tá? Então, o meu VRWM, ele tem que ser maior ou igual que este valor, tá? Então vamos supor, vou lá ver um diodo TVS 3.3 volts, tá? Que esse valor costuma ser o principal indicado num diodo TVS, tá? Você vai comprar lá, ou sei lá, vamos pegar um aqui que eu tenho lá. SMF 5.0A, tá? Então, o 5.0 está indicando a tensão para este modelo específico, tá? E o 5.0 é esse VRWM, tá? Então, ele é especificado para sinais de até 5 volts, ok? Bom, por regra, o que eu sigo? Se é para uma linha de dados, eu costumo utilizar o VRWM igual à tensão de operação ali do circuito, tá? Se for alimentação, é para um regulador ali que suporta uma tensão de entrada um pouquinho maior, eu costumo também usar um diodo TVS um pouquinho maior, tá? Vamos supor que vem uns 5 volts do USB. É interessante que aumente um pouquinho, porque o USB pode flutuar 4.9, 5.1 volts, e eu não quero que o TVS conduza sem necessidade, perfeito? Temos então a Breakdown Voltage. Esta é a tensão na qual o diodo TVS começa a conduzir de forma significativa e, por fim, gerar um clamping na tensão, para proteger o circuito. E é importante que essa tensão não exceda os máximos absolutos dos componentes que estão sendo protegidos, tá? Então, eu tenho lá o meu vou chamar de VABS, tá? Que seria a tensão absoluta que aquele meu circuito vai falhar. Vamos supor ali, então, que eu tenho que proteger um circuito que, a partir de 6 volts, ele vai danificar, tá? O máximo absoluto dele é 6 volts, tá? E eu estou trabalhando em 5. Então, eu vou buscar um diodo TVS que a sua breakdown voltage, tá? Ela tem que ser menor que esses 6.5, 7 volts ali, né? Que eu tenho que gerar minha proteção. Então, o V absoluto ele tem que ser menor que o VBR. Perdão, na verdade, o VABS ele tem que ser maior que o VBR. Isso, desculpa, acabei confundindo, gente. Mas é isso, tá? Então, a tensão que o meu circuito máximo vai suportar tem que ser maior que a breakdown voltage, tá? E por fim, falando das tensões, temos a clamping voltage, tá? A clamping voltage, ela nada mais é que a tensão máxima que a gente vai observar circulando pelo diodo quando este estiver conduzindo durante um evento de transiente. E é crucial que a gente garanta que os componentes conectados não sejam expostos a tensões que possam danificá-los, tá? E essa tensão de clamping, tá? A clamping voltage, ela é tipicamente especificada como através do Peak Pulse Current, tá? A gente já vai falar dele. Então, bom, clamping voltage também ele tem que ser menor ali que o VABS para a gente evitar danos no nosso circuito. Bom, quem que é então a Peak Pulse Current? Este parâmetro ele vai indicar
a corrente máxima que o nosso diodo TVS pode conduzir sem danificar durante o evento de transiente, tá? Essa IPP, ela é usualmente definida baseado em algum pulso específico, tá? Estes pulsos específicos, né, que seria baseado em tempos, né? Pode ser o pico de 8/20 microsegundos ou de 10/1000 microsegundos, tá? O mais comum a gente encontrar é esse aqui, é o 8/20 microsegundos, tá certo? Essas curvas, na verdade, são apenas padronizações, tá? Que busca simular eventos reais, tá? Seja de chaveamento ou seja gerado por raios. Simular esse tipo de ocasião, tá? Tendo um pico ali, acho que se não me engano, é um pico de 8 microsegundos e ele chega, se não me engano, em 30% nesses 20 microsegundos. Não lembro de cabeça, mas o editor vai colocar na tela um gráfico para você entender exatamente do que se trata esse sinal que é induzido sobre o circuito, tá? Porque esses pulsos é o que a gente costuma testar em equipamentos. Você manda lá para uma certificadora, ela vai testar, baseado nestes padrões, o seu projeto. Então, dependendo de proteção, onde é que vai estar exposto, ela vai inserir estes sinais ali por todas as entradas do seu circuito, todos os pontos expostos, por exemplo, um conector USB, conector de cartão, conector de alimentação, para verificar se o seu circuito vai continuar funcionando sem, por exemplo, desligar, ou se ele reiniciar, ele vai voltar a funcionar normalmente. Aí vai depender da classe do seu projeto, da classe do seu produto e o que ele precisa atender de especificação. Perfeito? Bom, e como um derivado do Peak Pulse Current, temos o Peak Pulse Power, que nada mais do que vai representar a potência máxima que o nosso TVS pode estar lidando, tá? E esse PPP nada mais é do que o IPP multiplicado por VC, que é a tensão de clamping, que é a tensão máxima que vai aparecer no nosso TVS, ok? Então, ele é derivado destes dois parâmetros, tá? Dynamic Resistance. Essa é a resistência que o TVS vai ter quando ele estiver conduzindo durante o evento de transiente, tá? Uma resistência dinâmica menor, tipicamente, vai ter uma tensão de clamping menor também, tá? Geralmente segue essa regra, ok? Mas é um parâmetro que a gente não costuma olhar tanto, tá? Ele é um pouco mais específico. Temos então a capacitância, que ela vai afetar a performance de sinais de alta frequência, por exemplo, linhas de comunicação, como eu comentei previamente. E valores de capacitância menores são preferíveis quando se trata de linhas de comunicação de alta frequência, tá? Para minimizar qualquer tipo de distorção no sinal. Então, assim, o ideal é você utilizar esses TVS com capacitância menor que um picofarad, se você tiver ali sinais HDMI, USB, por exemplo, tá? E caso esteja tratando de uma linha de alimentação, aí não importa esse parâmetro, tá? Pode ser qualquer capacitância, pode ser pequena, pode ser grande, não vai fazer tanta diferença para este caso, né? Porque a capacitância ela vai implicar ali na distorção de um sinal, perfeito? E um outro parâmetro que vai costumar ser importante apenas em algum caso ou outro, principalmente naqueles que envolvem alimentações limitadas, né? A pilha, a bateria, que é o Reverse Leakage Current, tá? E esse parâmetro se refere ao nível de corrente que vai fluir pelo diodo quando este estiver reversamente polarizado, mas não conduzir durante o evento de transiente, tá? E ele tem que ser pequeno o suficiente para evitar qualquer interferência na operação do circuito, ou até mesmo drenar a bateria que o circuito está ligado. Então, essa corrente é importante que a gente entenda qual é o valor dela quando o meu circuito estiver ali na sua tensão de trabalho, né? Na sua reverse standoff voltage. Beleza? Por fim, temos então número de canais. Isso aqui é bem importante, tá? Porque esse número de canais ele vai indicar quantos canais de diodo TVS, quantos diodos TVS, na verdade, que a gente tem dentro de um único empacotamento, tá? Eu vou mostrar para vocês dois exemplos já já. Isso é muito útil para você ter uma quantidade de componentes menor ali na sua PCB, tá? E geralmente estes TVS que possuem vários canais, eles são feitos geralmente para algum tipo de aplicação, por exemplo, linha de comunicação USB, HDMI, Ethernet e assim por diante, tá? Então a gente vai ver isso aí já já, que eu tenho uns exemplos aqui. E vou mostrar a documentação deles depois dessa outra que a gente vai ver aqui antes, tá? Enfim, mas assim, antes da gente partir para a documentação, deixa eu mostrar para vocês alguns UTVS que eu tenho aqui, para vocês entenderem do que se trata, perfeito? Bom, vamos começar aqui pelo PTH. Esse aqui é o P6KE30A, ele vai proteger circuitos de até 30 volts, tá? Então ele é um pouquinho parrudo, ok? Para sinais ali que vão trabalhar em uma tensão mais alta. O outro que eu tenho aqui é SMD, esse a gente vai analisar a documentação dele, tá? Porque ele tem uma tensãozinha mais baixa.
Tá, vou pegar aqui, tem alguns fora da fita. Deixa eu já pegar eles. Vocês vão conseguir ver a listra, tá? Esta unidade que eu tenho em mãos é para 5 volts, também unidirecional. É mais comum, galera, nos projetos, a gente utilizar unidirecional, tá? O unidirecional a gente costuma utilizar quando o meu sinal, seja a fonte, geralmente fonte, tá? A fonte vai ser sempre unidirecional. Mas para a linha de transmissões, quando a minha tensão ela não for menor que o GND, que é a minha referência. Agora, se a minha linha ela flutuar entre tensões positivas e negativas, aí eu tenho que partir para um diodo TVS bidirecional, tá? Então é importante que a gente fique atento a isso para não errar, ok? A gente errar o diodo aí, a gente pode estar, mais uma vez, atrapalhando o sinal que a gente está querendo proteger, perfeito? Eu tenho mais dois aqui, eu nem sei se cabe, tá? Mostrar, mas eu vou mostrar mesmo assim, ok? Eu tenho um de 4 canais SMD bem pequeno, pegando ele aqui. Vou até mostrar embaixo para vocês verem. O editor vai colocar também na tela as fotos que eu tirei dele aqui, umas fotos um pouco melhores, tá? Se a câmera focar aqui, ó, tá vendo? Bem pequeno aqui embaixo dele, a gente consegue ver os terminais, tá? Então o editor vai colocar a foto dele, tá? Esse aqui é para proteger linhas de cartão SD ou I/O lines em termos gerais, tá? Ali nos seus 3.3 volts, tá? E aí eu tenho esse outro aqui para linha USB, linha DVI, que eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, tá? Aqui, ó, perfeito. Esse aqui, ele é de 3 linhas, tá? Vamos ver se a câmera foca. Aqui, ó. Então a gente tem 3 pads, um pad é maior, que vai no GND, tá? Então o pad maior vai para o ground e os outros 3 são para proteção de alimentação e linha de dados, ok? O editor vai colocar a foto deles na tela, que vai ficar melhor para vocês poderem ver e analisar esses carinhas, tá? Eles são bem interessantes, tá? E perfeito, deixei aqui o datasheet embaixo para a gente poder analisar. Vamos então encontrar os parâmetros importantes aqui nesse datasheet, tá? Espero que vocês consigam ler daí. A letra dele é um pouquinho pequena, mas acho que a resolução da câmera vai ser suficiente para que vocês possam enxergar. Bom, aqui de cara já temos alguns parâmetros bastante importantes e úteis para o nosso projeto, tá? Temos aqui então nosso Peak Pulse Power Dissipation, que é o nosso PPPM, chama de M. Lembrando que o teste é feito em 10/1000 microsegundos, ok? Tá, ele fala aqui, ó, para pulso de corrente não repetitivo, ok? Porque senão, se for repetitivo, ele vai começar a acumular essa temperatura no seu encapsulamento e danificar, de 200 watts. E isso é bastante coisa, tá? Bastante coisa mesmo. E aí, algumas informações sobre temperatura, ok? Aquecimento, se você precisar fazer esses cálculos aí para seu projeto. Temos aqui informação do seu encapsulamento, SOD 123FL, que é esse aqui, a gente tem a foto ampliada dele. Ele é desse jeitinho mesmo, tá? A versão dele, que é bidirecional, ela não vai ter essa indicação aqui de polaridade, como já comentei. Temos aqui também, ó, vou mostrar esse aqui para vocês já, esse IEC 6100-4-2, tá? Que é uma norma da IEC sobre ESD. Eu vou mostrar ali no Wikipedia uma página que vai explicar para vocês as classes, tá? Essas classes você vai definir de acordo com o tipo de produto que você está desenvolvendo, tá? Certos produtos exigem classes específicas que você precisa atender, tá? Ele atende aqui a essa norma IEC de 30 kV quando vem um ESD pelo ar, ou 30 kV pelo contato, tá? Geralmente contato humano. Se eu vou lá e pegar na placa, eu posso gerar aí uma tensão de 30 kV, tá? Porque lembrando, né, eu não comentei, mas essas ESDs, né, que são esses eventos de transiente, que ESD na verdade significa Electrostatic Discharge, que pode ser feito pelo corpo humano, pode vir de um surto de tensão, né, pela rede de alimentação, algum raio que cai perto tende a induzir correntes que geram essas tensões altas, tá? Elas são da ordem de kilovolts, tá? Então a chance de você danificar um circuito com esses kilovolts é grande, mesmo que isso dure nanosegundos, microsegundos, é o suficiente para danificar o silício do seu produto, tá? Ali do seu microcontrolador, do seu regulador, enfim. Então é importante a gente ficar muito atento a isso, ok? Estou fazendo um projeto robista em casa para usar, beleza, você pode esquecer de colocar um TVS, tá? Mas você está desenvolvendo um produto que vai ser lançado, vai ter acesso, vai ter vendas, vai ter acesso pelas pessoas, a gente não pode esquecer esse cara aqui, ok? A falta de um TVS dá problema, ok? Eu já participei de projetos em que a placa não tinha TVS e deu problema, ok?
deu problema ali. Qual foi o problema que a gente teve? O regulador começou a ter leak de corrente alta. O regulador estava sendo danificado por causa da falta do TVS. Então, assim, é um componente muito negligenciado. Muitos projetistas e engenheiros esquecem desse componente, mas ele é essencial para a proteção, tá? Ele tem que ter. E lembrando, ele não suporta potências muito altas. Ah, Pablo, preciso proteger meu circuito ali contra potências muito mais altas. Nossa, eu estou alimentando ali na minha tensão 12 volts, enfim. Aí você parte para outras soluções, como por exemplo o varistor. Tá? O varistor ele suporta uma carga muito maior. Tá? Ou, nossa, mais ainda, aí você tem centrifugadores a gás. Tá? A questão é que esses componentes têm características diferentes e até mesmo, por exemplo, centrifugadores a gás, eles têm uma resposta mais lenta. Tá? O TVS tem uma resposta muito rápida, enquanto componentes como os centrifugadores, eles são mais lentos na resposta. Enfim, divaguei um pouco aqui, porque são informações importantes que você, meu caro projetista, tem que saber, ok? Tem que estar atento a isso. Enfim, vamos lá para outra página da datasheet que vai ter outras informações desse cara. Bom, a gente tem o quê? A gente tem uma tabela imensa aqui para um monte de modelo, né? Como vocês estão vendo aqui. E mostrando o part number para a versão unidirecional e para bidirecional, tá? Quando você tiver o final A, ele é unidirecional. Quando você tiver CA, é a versão bidirecional. Ele vai indicar também o marking code. Para que serve isso aqui? Para quando você pegar o componente em mãos, você poder saber como identificar ele. Porque esse nome não cabe no encapsulamento. O encapsulamento é muito pequeno. Então a gente utiliza esses códigos aqui. E o legal é que tem na tabela já para você saber o que é cada um. Bom, vamos lá. Vamos pegar em específico o nosso cara aqui. Vamos lá. Então, temos aqui então o nosso SMF 5.0A, que é o nosso cara de interesse. Então, ele tem um breaking down voltage, que varia um pouquinho aqui, né? De mínimo de 6.4 a 7 volts, tá? Então, as unidades elas podem variar de acordo com este parâmetro aqui. E feito a uma corrente, tá? De 10 miliamperes, tá? Então, assim que foi determinado a breaking down voltage, ok? Então, se eu tiver um dispositivo que ele suporta ali um pouco mais de 7 volts, então ele vai servir para proteger o circuito. Então, a nossa Reverse Standoff Voltage, aqui indicado como VR, mas ali a gente colocou como VRWM, ele é de 5 volts, né? O que está escrito nele ali, como eu comentei, né? No nome tá já a VRWM. Maximum Reverse Leakage. Essa informação é importante para alguns casos. Então, temos aqui 400 microamperes de tensão reversa. Então, se o meu circuito tiver em 5 volts, tá? 5 volts forem aplicados no diodo TVS, a gente vai ter um leakage de 400 microamperes, tá? É um valor grande, tá? Costuma ser o seguinte, diodos TVS de tensões mais baixas tem um leak de corrente maior. Os de mais alta, como vocês podem ver, vai abaixando, chegando ao ponto de, a partir de 13 volts, o leak seja apenas 1 microampere, tá? Então, assim, esse parâmetro também é importante. Tá? Se você pegar um diodo TVS com alto leak, ele tem uma bateria ali que alimenta ele, você vai ter problemas ali no seu circuito, tá? Você vai ter problemas de descarga de bateria, né? De baixa vida útil. Maximum Peak Pulse Current de 21.7 amperes, tá? Então, essa é a corrente que ele suporta de pico, ali seguindo a regra do 10/1000 microsegundos. E o Maximum Clamping Voltage de 9.2 volts. Então, a gente não vai ver no nosso TVS tensões acima de 9.2 volts, tá? Beleza, Pablo, mas o surto é 8 kV, né? Então, ele vai dissipar os 8 kV, dependendo da força que esses 8 kV tem, ele pode chegar em 9.2 volts. Se esses 8 kV, por exemplo, né, não tiver tanta força, tem uma... Assim, a tensão é alta, mas a carga é pequena, então a gente vai ver tensões menores, tá? Ele vai dissipar mais rapidamente. E aí, por fim, meus amigos, a gente vai ter depois aqui, vai ser só alguns gráficos, tá? A curva IV, né? Como a gente pode ver, a curva IV do unidirecional, ela é assimétrica, né? A gente tem aqui a tensão direta, igual de um diodo comum, ali com seus 0.7 volts. Legal que não tem nada indicado aqui. O VF está falando que o VF é Forward Voltage Drop. Bom, provavelmente é 0.7 volts, porque é um diodo comum. E aí os 3 parâmetros aqui, quando ele está reversamente polarizado. E quando temos um bidirecional, a nossa curva, ela é simétrica, né? Então a gente tem ela espelhada de um lado para o outro, né? Os 3 parâmetros presentes em ambos os sentidos. Perfeito? Bom, sobre o diodo TVS desse modelo específico é isso, tá? Tem outros gráficos aqui
pode ser interessante para você analisar. Não vou me debruçar sobre eles, porque ele é muito parecido com o que a gente já viu anteriormente. Bom, na verdade, aqui a gente tem informações interessantes, né? Então a gente tem aqui, ó, pulso waveform para essa lógica aqui de 10/1000 microsegundos, né? Então a gente tem nosso peak pulse current e o tempo em milissegundos, tá? Então, bom, o que a gente tem, né? Em 10 microsegundos, a gente vai atingir a tensão máxima, né? Esse peak value, né? Nossa corrente de pico, na verdade. E aí, em 100 mil microsegundos, que equivale a 1 milissegundo, a gente vai ter metade do valor. Então é isso, né? Em 10 microsegundos, a gente atinge o valor máximo. E em 1000 microsegundos, a gente vai ter o valor na metade, né? Na metade da corrente ali desse pulso, certo? Aí tem também algumas capacitâncias aqui, valor de capacitância de acordo com o VBR. A gente pode ver que esse diodo tem umas capacitâncias um pouco altas, ali em 100, 1000 picofarads, que é bastante dependendo da aplicação. Então esse diodo ele é mais indicado para alimentação e não para sinais de alta velocidade, podendo gerar ali alguns artefatos na comunicação. Aqui a gente vai falar de dimensional, parte de solda. E é isso, ok? Então, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a máquina, porque eu quero mostrar aqueles outros dois diodos para vocês, né? Aqueles SMD que tem uso específico. Perfeito? Mas antes, vamos fazer a nossa pausa para o café. Sempre bom, né, senhores? Fazer aquela pausa para o café, a gente poder dar uma esperada enquanto a gente estuda e aprende. Tá? Deixa eu aproveitar esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre o TVS e a sua importância. Eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo a importância de se utilizar o TVS em projetos. Como eu comentei, muitas vezes ele acaba sendo negligenciado. Ou porque a gente acaba esquecendo, fica muito focado em funcionalidade ali do projeto e esquece que existem proteções, tá? Ou muitas vezes por ignorância, a gente não conhecer. Às vezes ali o projetista ele não conhece o diodo TVS, ele nunca ouviu falar em TVS. Vê ali e tal no site, TVS, mas assim, pensa que é um diodo de uso específico. Sendo que na verdade não é o caso. O diodo TVS ele é um componente muito importante e que tem que ser utilizado. Você pegar placas aí de projetos que deve ter na sua casa, se desmontar alguma placa aí, dê uma olhada, provavelmente você vai encontrar um TVS ali, você vai encontrar um varistor. Então, circuitos de proteção são muito importantes. Eles são essenciais para garantir que um projeto, que um produto, tem uma longevidade. Ele atinge ali o tempo de funcionamento na qual a gente espera, a gente como engenheiro, como projetista, espera que ele dure. Porque é o seguinte, dentro do laboratório é tudo maravilhoso. A gente às vezes tem aterramento, não tem tanto contato com outras pessoas, a gente sabe conectar um cabo, a gente tem ali alguns vícios que não vão trazer o problema para o projeto, né? O projeto ele não vai sofrer avarias por descargas. Mas quando esse projeto ele sai do laboratório e começa a ser utilizado fora do ambiente de controle, aí não tem controle de mais nada. Aí ele pode estar sujeito a intempéries, ele pode estar sujeito a contato de pessoas que não têm muito cuidado ali com eletrônicos. Enfim, aí é aquilo, seu laboratório, a gente não sabe mais o que pode acontecer. Então é importante que vocês entendam esse vídeo. Precisar, volta um pouco. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário. Aquilo que eu souber, eu vou responder com o maior prazer do mundo. Mas é importante que vocês entendam a importância de projetar proteções para o circuito, ok? É algo que muitas vezes a gente não aprende na faculdade, não aprende em curso técnico, mas que na vida a gente aprende, porque começa a dar chabu, começa a queimar tudo e a gente não sabe por quê. Perfeito? Então, enfim, tá? Então a gente vai dar sequência aqui, vamos lá ver o datasheet, vamos tentar entender mais algumas coisas desse dispositivo e no final a gente vai ver isso aqui funcionando. É lógico, galera, eu não tenho equipamento para fazer o teste ali com aquelas lógicas 8/20 microsegundos, com 8, 10, 20 kV. Eu não tenho esses equipamentos aqui, mas já consegui simular uma situação de sobretensão, né? Vem uma sobretensão no meu circuito que pode vir a danificar. Então, a gente vai fazer um exemplo ali, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer e como é que a gente vai verificar o TVS. Verificar ele atuando, né? Vendo ele operando ali, não deixando a tensão subir no valor que pode vir a danificar o meu circuito, tá? Então vai lá, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não deixou o like, vamos seguir aquele combinado. Deixa o like no vídeo. Se você não gostar, daí você tira, tá? Porque vamos lembrar o seguinte, o like ele ajuda muito o vídeo, ajuda o vídeo a performar, ajuda o vídeo a ser distribuído para mais pessoas. E o YouTube entende
que aquele conteúdo é importante e relevante. Se as pessoas gostam do conteúdo, é porque o conteúdo é bom. Então, deixa o like aí, tá? Fazendo um favor. Pode deixar um comentário também. Seja um comentário falando, gostei do vídeo. Porque isso já ajuda, tá? O YouTube vai entender que aquele vídeo também é relevante e estimula um debate. Então, comentário também ajuda. Muitas vezes ajuda mais até que like, por exemplo. Mas enfim, deixa os dois aí, vai? E se inscreve no canal também, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar sequência aqui no vídeo. Porque tá um pouquinho longo, é um pouquinho longo mesmo. Mas é um tema importante, tá? Um tema que eu quero debruçar porque isso aqui pouca gente fala e é super importante. Vamos lá então, enfim. Abrir aqui então a norma da IEC 61000-4-2, tá? Lógico, todos esses links vai estar na descrição para vocês poderem conferir por vocês mesmos, tá? Bom, ela é só uma IEC, tá? Ela é uma regra que ela busca, né, regulamentar e padronizar essas questões de SD, né? De Electrostatic Discharge, tá? Bom, tem alguns detalhes da publicação, versão e tudo mais, mas a gente tem aqui ó, os test levels. Isso aqui que é bastante importante. Porque assim, existem vários níveis de testes, tá? Nível 1 ao 4, tendo o X como especial, quando o seu teste está fora desses valores. Bom, então temos os testes para contato e air discharge, tá? No fim, temos aqui, bom, até o nível 2, né, mesmas tensões para ambos, né? Mas para o contato, nível 1 vai ser 2 kV e para ar 2 kV, tá? E aí, 2, nível 3 e até o nível 4, onde a gente tem o teste que é realizado de 8 kV para o contato e 15 kV para o teste de ar. E aí temos o especial, que é para valores fora do especificado. Tá? Esse diodo, por exemplo, que a gente avaliou, esse TVS que a gente analisou, datasheet, aliás, ele tá com testes tanto de contato quanto de ar de 30 kV. Então, ele é um caso especial, tá? Ele é o caso aqui no level X, digamos assim. Então, ele tá fora desse valor, então ele supera, na verdade, esses testes. E, Pablo, qual nível eu vou definir? Assim, vai depender do seu projeto. Vai depender de onde ele vai ser aplicado, qual que é a categoria de projeto, para que ele atenda a algum tipo de norma específica, tá? Alguma norma pode falar, seu projeto, por exemplo, ela lava louça. Então, se lava louça, ela tem que atender o level 3, tá? Eu não sei se é esse level, tá? Eu tô chutando. Então, você tem que aplicar, fazer o projeto que ele suporta ESDs desse tipo, porque ele vai ser testado para essa categoria, tá? E se ele falhar, ele vai falhar e seu produto não vai poder ser vendido, porque ele não vai receber ali a certificação de ESD, ok? Basicamente é isso, tá? Essa norma. Essa norma, Pablo, eu quero ler a norma completa. Tudo bem, você vai ter que pagar ela, porque todas as normas da IEC são pagas e são bem caras, tá? Então, mas não carece isso, tá? Vamos lá, vamos ver os componentes que eu quero trazer para vocês. Então, eu tenho esse cara aqui, que é o TPD4EU, né? Esse monte de letra aqui, que é aquele cara que eu mostrei para vocês, tá? Então, ele tem aqui, ó, os seus um monte de terminais, né? Aqui temos 8, 10, né? A gente internamente dele tem 4 diodos TVS, tá? Unidirecionais. Para, bom, vários valores de tensão que ele dando aqui. Vamos lá ver? Vamos lá ver o datasheet dele? Melhor, né? Então tá aqui. É ele, né? Ele mesmo. Tá, então aqui algumas informações. Ele tá aqui já falando, ó. Ele segue a norma EC para nível 4. Proteção nível 4. Informando aqui as características. 12 kV para contato. 17 kV para air. Tá? Ele tem outras também. 4 a 61000-4. Tem a -5 de surto. Então tem vários. Assim, existem várias normas que falam de proteção ESD, essa proteção FT e de search. Aplicações dele, tá? Olha só que bacana. Então ele é meio que feito pensando em conexões HDMI e USB 2.0, além de porta SIM, ATM interfaces, caixa de autoatendimento. Sabe aquele caixa que você vai sacar dinheiro? É um exemplo. Ethernet, seja megabit, gigabit. Monitores também. Ele tem aqui, né, o diagrama interno dele, né, contendo os seus diodos TVS, né, o seu diagrama de circuitos, indicando o seu nível de proteção. E aí algumas características suas, tá? Não vou olhar isso aqui de novo, tá, galera? Porque a gente já viu, já vimos. Temos aqui também depois, logo em sequência, o SP0503, que foi aquele outro que a gente viu, de 4 pinos. E aqui, ó, para aplicações, USB 2.0, para tensão e as linhas de dados, certo? Digital Video Interface, famoso DVI, que é um conector mais antigo, né, para conectar monitor, presente em placas ali, por exemplo, até os anos 2015, 2016, algumas placas de vídeo contínuo esse conector. Hoje já está em desuso, né? Hoje o que se utiliza é HDMI DisplayPort. Portas SIM, porta SIM que a gente fala
Chip de celular, é o SIM ports, e também para Ethernet. Seu diagrama aqui também, super simples. Terminal com GND sendo o maior para poder comportar a maior carga de corrente. E aí os seus parâmetros vêm logo em sequência, tá? Então assim, super simples a questão aqui do diodo TVS, tá? Análise de datasheet. Tá, mas é o seguinte, quais casos o diodo TVS ele não vai ser bem usado? O principal que eu vou citar aqui é que ele não é feito para condições de sobretensão contínuas, tá? Ele é feito para surtos e transientes, tá? Descargas eletrostáticas, que seja um raio, uma pessoa tocando, enfim. Ele é para esse tipo de coisa. Ele é para proteger de eventos temporários e por um curto período de tempo, tá? Ah, eu preciso baixar a tensão ali que vai entrar 7 volts, eu preciso que ele mantenha abaixo do 7. Mantém 6,5. Ele não é para isso, tá? Se você fizer isso, ele vai ter problema. Enfim, vai ter problema, porque ele não é para trabalhar, por exemplo, como um Zener, tá? O Zener já é pensado em operar de maneira contínua, tá? Vocês podem ver, todos os parâmetros que a gente viu sempre foram falando, tantos amperes em surto por tanto tempo. Tantos volts por tanto tempo. Quanto de potência por tanto tempo. É tudo limitado no tempo. Os valores são altos, mas são pensados em um período de tempo. Não pode ser contínuo, ok? Se é contínuo, aí é uma regulação de tensão. Ou se é algo que envolve um surto, só que é um surto muito longo, você está em um outro ambiente ali. Enfim, aí existem soluções, como já citei, como varistores e centelhadores a gás, que pode atender melhor do que o TVS, tá? O TVS ele é rápido na ação, só que por um curto período de tempo. Vamos lá para a bancada, que eu vou apresentar para você o circuito que a gente vai montar para avaliar o TVS aqui, tá? Como eu comentei, vamos utilizar ali o SMF 5.0A, ok? A gente vai fazer um clamping ali de 5 volts. E vamos lá para a bancada, vocês vão entender o circuito, tá? Vamos lá que vai ser mais fácil. Bom, galera, então tem o circuito de teste montado aqui. O circuito de teste vai fazer? Bom, esquecendo essa parte aqui, eu tenho uma tensão de 5 volts que vai alimentar um resistor e um LED, tá? Mas aqui seria um circuito normal de operação. Eu coloquei um LED, o LED não vai queimar se der um surto. Beleza, ele não vai queimar, mas a gente pode simular como se fosse um circuito ali que tem uma sensibilidade, tá? Bom, então, eu tenho aqui 2 botões, o meu diodo TVS, que eu vou manter ele fora. Primeiro a gente vai medir sem ele, depois com ele, para a gente comparar. Então, bom, esses 20 volts, então, eles vão ser carregados nesse capacitor quando eu pressionar esse primeiro botão. Pressionar o botão, segurar um pouquinho, para carregar um capacitor de 220 microfarads. É um capacitor grande, tá? Seria um surto grande. É mais para a gente poder conseguir pegar a onda ali mais certinho no tempo, ok? Enfim, temos então depois o segundo botão, que quando eu pressionar, ele vai jogar esses 20 volts, então, para essa tensão aqui, tá? Então depois, quando eu pressionar o segundo botão, esses 20 volts vão ser inseridos nesse circuito, ok? Então, o meu LED, ele vai sentir esses 20 volts, tá? Ele vai sofrer um aumento de corrente, porque vai ter um aumento de tensão, o resistor está projetado para 5 volts, ok? Aqui ele vai queimar? Ele não vai. Mas pode ser que repetidas vezes ele queime sim, ok? Mas no primeiro momento ele não vai queimar, tá? Fiz alguns testes aqui e ele continua aceso. Ele dá só uma alegria ali por menos de 1 milissegundo, se eu não me engano. E ele continua ali bem, tá? Mas a gente pode entender isso aqui como um circuito que está sofrendo uma interferência externa e que pode gerar algum dano, certo? Então, bom, a gente vai testar esse circuito. A gente vai ver no osciloscópio, é claro, né? Por que não? Para a gente poder ver o sinal e entender o que está acontecendo, tá? E até comparar o que a gente viu no datasheet, beleza? Bom, galera, vocês estão vendo aqui então a placa montada, mas antes, deixa eu só apresentar isso aqui que eu estava esquecendo. Eu já vou mostrar para vocês. Seguinte, essa placa aqui, vocês já viram aqui no canal, amperímetro gráfico. Tá pronto, Pablo? Não tá. Por que não tá pronto? Porque dá trabalho isso aqui, tá, meus amigos? Enfim, brincadeiras à parte, tá? Não tá pronto porque tem bastante projeto, tem questão dos vídeos no momento, então assim, tá bastante corrido para dar sequência ao projeto. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês. Aqueles TVS que eu mostrei, ó, eles estão aqui, tá? Vai foco, o foco não vai pegar mais daqui. Aqui, ó, eu tenho meus 2 TVS, aqueles lá de 4 canais, um aqui e outro aqui, para fazer a filtragem do cartão SD, né? Seria o cartão SD, então ele vai estar protegido por esses 2 TVS, tá? Aqui então, na minha linha de USB, a gente tem aqui, ó, aquele TVS para proteger o USB. Veja ele aqui bem no cantinho e bem próximo ao conector, tá? Lembrando, o diodo TVS, ele tem que estar o mais próximo possível do conector, tá? E lógico, a linha também seguindo uma lógica, porque assim, tem que estar num caminho em que a indutância para ele chegar ao TVS seja a menor possível, tá? E aí depois ele vai ser distribuído pelo circuito para filtros,
entradas de I/O, alimentação e aí por fim, tá? O primeiro elemento tem que ser o TVS, a não ser que esteja um fusível. Aí o fusível vem antes do TVS, mas em outros casos o TVS vem antes, tá? Só isso que eu queria mostrar. E, enfim, temos aqui então a nossa placa. Galera, tá super simples isso aqui, não tem segredo, né? Olha só, só um... Então aqui eu tenho a alimentação só de 5 volts, aqui vem a alimentação de 20 volts lá da fonte, meu LED alimentando e meu TVS aqui, tá? Eu li esse MD, eu vou tentar tirar ele o mais delicado possível para não soltar a solda. É isso, perfeito, tá? E agora eu vou trazer aqui o osciloscópio para a gente ver o sinal sem proteção, tá? Então já vê direto ali o que acontece com a tensão em cima do conjunto, tá? Conjunto resistor e LED, tá? Então, vamos lá. Vamos vir aqui para a máquina. O osciloscópio está preparado para o trigger, ok? Tá essa onda bonita aí, mas isso aí faz parte, tá? Pressionei o botão de carga, o capacitor está carregado, vou soltar. Bom, temos alguma coisa. Temos algum pico. Vou até fazer mais uma vez para que a gente possa ter aqui um pico um pouco mais bonito. Perfeito, tá? Bom, temos aqui o sinal, peguei ele mais uma vez. E a gente tem um pico aqui de... Deixa eu reduzir um pouquinho aqui a altura da tensão. Ó, próximo de... Existe um pequeno ruído. Ali, próximo de 18 volts, tá? Não chegou a 20. Provavelmente porque dentro dali do de alimentação USB existe algum tipo de proteção. Então tem alguma proteção interna ali atuando. Às vezes pode ser até o próprio regulador que está tentando baixar a tensão, né? Então ele faz um clamping ali internamente, tá? Mas, enfim, a gente pode considerar ainda que isso aqui seria perigoso, dependendo da minha aplicação, porque, olha, eu tenho 18 volts, quase 18. Vamos pegar o cursor e medir precisamente, tá? Vamos pegar ali na precisão. A gente tem aqui, ó, a gente saiu do 5 para um pico, meus amigos, de 16 volts e meio. 16 volts e meio. Se você tem um microcontrolador PIC, por exemplo, que trabalha em 5 volts, ou um Arduino, isso aqui pode ser o suficiente para queimar a tua porta. Queimar a porta ali do seu Arduino ou do seu PIC. Então, bom, eu acho que dispensa comentários. Mas vamos fazer o seguinte, tá? A gente viu aqui, beleza, vou tirar o cursor e vamos tirar um print dessa tela. Vou tirar um print aqui e deixar salvo para depois a gente comparar. Bom, vamos lá então, galera. Vamos devolver o TVS aqui. Deixar a polaridade dele. Encaixar com cuidado. Não soltar a solda. Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? Vamos carregar o capacitor. Carreguei e vou soltar. Bem interessante. O que temos aqui? Deixa eu dar mais um zoom. Vou reduzir a escala. Olha só. Que interessante que a gente tem. Bom, temos então um pico aqui de 10.3 volts, tá? Que rapidamente cai ali para um em torno de uns 9, né? Vamos pegar o cursor para a gente medir. Tá? Vamos medir aqui ó, o AY, tá? Tem um pico de 13 volts. Tá? Ah, Pablo, mas não era 9.2? Sim, é 9. Mas lembrando que a gente tem um tempo de resposta e tem as indutâncias da protoboard, indutância e capacitância presentes aqui, que pode sim gerar algumas diferenças, ok? Mas veja aqui que quando ele dá uma estabilizada, e que ele tem uma queda bem brusca, provavelmente o diodo, meus amigos, eles estão atuando dentro desse tempo aqui, tá? Então, esse tempo que eu vou colocar entre os cursores, dentro desse tempo, é onde o diodo TVS está começando a atuar. Devido à capacitância e indutância da protoboard, ele também tem um botão, a gente tem um text switch aqui no meio, que também tem a sua resistência, tem ali as suas propriedades. Então, nesse momento que ele está detectando, sentindo a tensão subindo. Mas na hora que ele sobe, ele já atua e já despenca a tensão ali para 9.0 volts que a gente está medindo, né? Isso, a Y está ali, nos 9.0 volts. E ela começa a cair bem, porque daí já a corrente sobre o diodo ela vai diminuindo, então ela vai caindo de forma exponencial, de forma mais suave. Até porque a gente tem um capacitor um pouco grande aqui, tá? Eu quis mesmo pegar um capacitor grande para a gente poder enxergar a curva melhor, né? Às vezes se o capacitor é pequeno, a tensão que ele vai descarregar ali, a corrente, a carga é muito baixa para a gente poder ver uma coisa bacana. E com o tempo ela vai reduzindo, tá? Então veja, assim, não tá ótimo, na verdade, tá caindo rápido, a gente tá perto de 6.3, né? E isso vamos tirar os cursores, em 500 microsegundos. Menos de 500 microsegundos durou esse evento. Então, assim, em menos de 500 microsegundos, né, a gente já tá menos da metade daquela
do surto que a gente pôde observar. Na verdade, bem longe do surto, tá? Então, como a gente pode ver, o diodo ele atuou, ele reduziu muito o impacto que essa tensão poderia causar no nosso circuito, ok? É lógico, o ambiente aqui tem a protoboard, que tem suas indutâncias e capacitâncias que pode sim influenciar, além do botão, esse tipo de coisa, tá? Mas a gente consegue ver que o TVS ele tá funcionando, ele tá fazendo clamping da tensão. Bom, vou fazer o seguinte, tá? Vamos deixar isso aqui rodando de forma contínua, só para vocês verem, tá? Tá rodando de forma bem contínua, né? Tranquilo. Vou soltar. A gente nem vê. A gente nem consegue, inclusive, enxergar o LED piscando mais forte, tá? Então, deixa eu dar um trigger normal mais uma vez, só para a gente ter uma ideia de tempo maior, tá? Aí, galera, ó, 2 milissegundos, praticamente não existe mais a nossa... essa tensão, essa sobretensão que foi observada. O surto já está totalmente dissipado. Então, é mais ou menos isso, tá? A questão do TVS, a gente observou então ele funcionando. É toda uma questão também você dimensionar certinho o seu projeto, o que você precisa ali para poder estar protegendo o seu circuito. E lembrando, não omitam TVS do circuito de vocês e do projeto de vocês. Eu acredito eu que a gente nem precisa comparar com o que a gente viu, né? Ali com o print que eu tirei. Porque assim, tinha 18 volts lá, que a gente tem 10 volts, que cai de forma muito vertiginosa. Chega ali na clamp voltage, continua caindo de forma bem abrupta. E em 1 milissegundo ali, já está na faixa segura, 2 milissegundos, nem existe mais surto. Isso porque a gente tem um capacitor grande que tem uma carga grande, né? Então, enfim, a gente pôde verificar, viu que ele funciona, que ele realmente ele corta a tensão ali que a gente tem presente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos partir para o nosso encerramento e encerrar também a nossa série de diodos, que eu acho que foi uma série super interessante. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que esta série sobre diodos e este vídeo sobre o diodo TVS tenha sido bastante útil para vocês. Tá? Busquei aqui trazer uns conhecimentos, experiência que eu tive ao trabalhar com diodos dos mais variados tipos. Pode ser um pouco difícil, um pouco complicado às vezes no começo, mas no fim do dia é super simples e não tem segredo nenhum, tá certo? Então bom, acredito que seja isso. Se você não deixou o like no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Espero que você tenha cumprido o combinado que a gente fez ali no começo, beleza? E bom, eu quero combinar outra coisa com vocês. Vamos combinar que controle IR é um negócio muito legal e permite que a gente possa controlar dispositivos à distância sem muita dificuldade, componente simples. Um controle IR, em qualquer lugar você acha, controle de TV, de rádio, em 99 você acha esses controles. E o sensor também de infravermelho é baratinho e fácil de achar em qualquer eletrônica, qualquer site da internet tem o sensor infravermelho. Então vamos combinar que você tem que aprender sobre protocolo infravermelho. Bom, quer aprender mais, entender sobre o protocolo NEC, como é que a gente identifica o botão que foi pressionado? Então faz o seguinte, clique no card que está aparecendo aqui ao lado, confira lá o vídeo sobre controle e decodificação de protocolo infravermelho. Beleza? Te aguardo neste vídeo então, desejo um fortíssimo abraço!